Bora, fiel, eu falei pra vocês, Mateuzinho, André, Pidão, Hugo Souza, denunciados pelo STJD e podem pegar um gancho aí pesado pelo Corinthians. Tem muita punição que pode acontecer pro Corinthians, perda de mando de campo, um monte de coisa aí. O Corinthians nem tem controle, os caras querem punir o Corinthians pelo drone que entrou lá com um porco de pelúcia, pelo amor de Deus, hein? E se for torcida rival fazendo isso? O STJD foi muito rápido, né? Se tratando de Corinthians, os caras fazem numa velocidade incrível, no dia seguinte já são denunciados. Jogador do Timão, com o André Palmeiras, Flamengo demora meses. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Confetes para o STJD ou não, hein? Vamos lá. Telinha, porque agora há pouco, nota, aliás, eu vou falar uma coisa para você, o que tinha de página pra gente ler, porque tem também do jogo Mirassol e Bahia, mas focamos no derby Corinthians e Palmeiras, então, denúncias do STJD, tá? André, gesto obsceno. O que sugere o STJD? Suspensão de caráter educativo. O William, o que é uma suspensão de caráter educativo? Não sei. Não sei quanto tempo de suspensão, quantos jogos de suspensão, mas, né, Corinthians tem que tratar isso internamente, como fez com o Alan também. Mateuzinho, ato de violência. Aí se referindo claramente ao lance da expulsão, embora o Mateuzinho estava on fire ontem, mas foi no lance da expulsão. Hugo Souza, insinuar desonestidade do árbitro, quando ele diz que claramente o árbitro apitou para um lado só. Corinthians, é o clube, é a instituição. Perda de mando de campo por conta do drone com um porco de pelúcia. Lembrando que já tivemos o caso da cabeça do porco e tal, etc. Dessa vez foi um drone com um porco de pelúcia. Isso aí é um caso que é preciso ficar atento, porque a punição pode ser pesada. Isso aí envolve mando de campo. Exatamente. A gente pode pegar um gancho aí de mando de campo por conta, como foi daquela história da cabeça do porco. Da cabeça do porco, exatamente. Agora, soltar, você pode soltar isso em qualquer estádio também. Né? Racismo. Sanção proporcional ao dano causado ao atleta, aí se referindo ao goleiro Carlos Miguel do Palmeiras, que foi vítima de racismo, um torcedor gritou lá macaco. E a briga no túnel. Dever de indisciplina não se encerra após o apito final. Isso aí foi pós-jogo. E também tem o ato hostil do Bidon ao empurrar o Luigi. Teve essa também, foi atualizada aqui na tela, que antes para começar não estava. Temos essa também. A história da indisciplina... Flaco Lopes eles não estão falando. Não estão falando do Flaco. Todo mundo ali pode pegar pelo menos um jogo e todo mundo pode... Tem jogador ali que pode pegar até 2 jogos. O caso, por exemplo, a suspensão, que eles chamam de suspensão educativa, pode ir de 1 a 6. Varia do humor ali da turma que for pegar esse caso para julgar e depois é feito, aí vai para pleno e tudo mais. Mas é uma galera que certamente agora está na alça de mira do STJD. Desculpa até te cortar, mas... Não, vai lá, começamos o programa já, Pedro. Eu tenho muitas ressalvas à atuação do STJD quando ele quer, em dados momentos, ser mais realista que o rei, quando ele quer, de fato, procurar pelo em ovo em situações ali que precisa carimbar, precisa denunciar, precisa de um trabalho de procuradoria que talvez não seja igual para todas as situações. Só que no caso de ontem, acho que ficou muito claro, não por acaso a gente está aqui hoje com um programa quase que temático debatendo isso, que estava um tom acima para algumas situações. Não acho que a situação do drone, por exemplo, quem controla isso não necessariamente é o clube, então acho que isso precisa ser ponderado. Entrevista do Hugo, né, falando, estava apitando para um lado, para o outro. Se a gente for fazer uma curadoria de tudo que se fala em entrevista pós-jogo e começar a punir, você vai precisar colocar numa tábua, falou isso é um jogo, falou isso são 2 jogos, falou isso são 3 jogos, tudo bem. Só que o STJD entrar numa briga generalizada, como foi a briga do túnel, aí eu acho que não tem problema, até porque é trabalho da procuradoria. Tem uma turma de procuradores que trabalha lá na rodada, fica acompanhando os jogos, fica acompanhando o que está acontecendo, e aquilo ali, quem oferece essa denúncia é papel deles. Na confusão generalizada, não me incomoda esse tal protagonismo, essa entrada do STJD em cena. É muito mais o restante, a situação do Hugo, eu acho que porque, estava apitando por um lado só e tal. A gente vai pegar e fazer, olhar, entrevista por entrevista, de agora até o final do campeonato, o Vitor falou, isso é um jogo, o Calçado falou, isso é 2 jogos. Ele fala... Aí eu acho que é um campo... Mas é uma mudança de comportamento. O tribunal... É uma denúncia rápida. Esperou 10 rodadas para mudar o comportamento. Boa noite. Boa noite. O jogo de ontem passou de qualquer limite de bom senso. Então, é impossível defender o jogo ontem. Até porque de jogo futebol, bola rolando, quase não existiu.
Então a gente teve, na verdade, uma grande luta, né? E eu olhava e falava, gente, que caminho a gente tomou, né? Poderia ser algo legal, não foi. E tem uma série de motivos também, para tentar explicar isso. Mas a gente trabalha com o que aconteceu dentro de campo. Dentro e fora de campo, aconteceu muita coisa. Eu acho que o STJD, acho normal entrar em ação. O único questionamento que eu faço é quando, como, os envolvidos, se isso vai continuar. Por quê? Porque, cara, eu escrevia quando estava no jornalismo impresso, eu comecei a escrever sobre o STJD em 1984. Cara, até hoje eles não me convenceram. Esse sistema utilizado não me convence, que trata tudo como se fosse um crime passional. Então, você tem julgamento, primeira instância, segunda instância, aí se de repente você tem um efeito suspensivo numa, na outra, e isso geralmente não pune, porque aí eles fazem um acordo com o STJD, dão 2, 3 cestas básicas, o que é um horror, né? Trocar isso por cesta básica. Isso, para mim, eu acho Você quer fazer a caridade, faça. Na hora certa, faça todo dia. Não porque alguém botou a mão naquele lugar e mostrou para o adversário, né? Se pensar um pouquinho, ninguém vai trocar isso por cesta básica. Então, cara, o que me move, assim, a minha desconfiança é se isso é para valer ou hoje interessa, amanhã passa. Por exemplo, a questão de reclamar de arbitragem. Eu tenho ouvido isso faz uns 40 anos, o STJD resolveu entrar agora. Legal. E tudo que aconteceu até agora no Brasileirão e passou. Porque a gente coloca aqui entrevistas e os caras reclamam de tudo. E falam, não, e a reclamação é só aquelas que são feitas para os microfones, porque dentro de campo tem umas coisas também de relação de jogador com árbitro. Outra coisa, árbitro e VAR vão para o tribunal, porque é o seguinte, né? A arbitragem e o VAR foi um escândalo, foi ruim. Flaco Lopes, viu um monte de gente. Flaco Lopes enfiou um cotovelo no Breno Bidon. Onde é que ele está ali? Não aparece. Não aparece. Entendeu? Então, assim, o STJD, para me convencer, eu acho importante, acho que isso deveria ocorrer. Eu entendo que isso pode filtrar um pouco o jogo de canalices que a gente tem, e isso é generalizado no futebol brasileiro, porém, a desconfiança sobre o tribunal, ela tem 40 anos, a minha. Ele precisa provar que agora as coisas mudaram. Só isso. Exagero, tá certo, tem que colocar a mão nessa história mesmo. Vitor Birner, o que você acha? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Pedro, aos fãs do esporte. Aproveitou bem suas folgas aí de final de semana? Curtiu, descansou, relaxou? Sim. Que bom. O YouTube sentiu sua falta. Ontem ele acha que ele não tem certeza. Não estou debochando, ele sabe. É verdade. Eu falo pra você que o povo gosta de você, meu sério? querido. Você não entende isso. É o capitão do nosso YouTube. Tudo bem. Um dia você entende. É óbvio que o STJD tem que colocar a mão nisso, porque senão isso daqui vai virar uma terra de ninguém. A questão é o que o Calçade disse, as punições do STJD historicamente não se cumprem as principais e se transformam em outras coisas. A gente viu, por exemplo, do TJD Mineiro recentemente na final de Atlético e Cruzeiro. E enquanto não começarem a colocar limites, as falas de pressão na contra-arbitragem, as coisas do dia a dia, o jogo fora de campo, né? De um fala aqui, outro fala ali, de foi pênalti aqui, não foi pênalti ali, vai continuar e vai continuar cada vez mais forte, porque nós estamos numa era de retóricas, onde mentiras podem virar verdades facilmente, né? Onde se repete uma bobagem, essa bobagem vira, entre aspas, realidade para muita gente, outras realidades continuam sendo realidades. Então, é preciso colocar um limite nisso. É uma pena que isso tenha que depender de sanções, mas assim funciona, é o mundo real. Então, eu acho que o STJD, sim, tem que fazer valer a lei e vamos ver se ela vai se cumprir na prática ou se a gente vai ter... E se vale para todo mundo, né, Birner? Se vale para todo mundo. Para mim, o ponto é esse. Eu só discordo do Calçade na questão do lance do Flaco, porque eu não acho que o STJD tem que interferir em nada que não foi... A gente tem um árbitro, a gente tem o VAR... Mas não tem naquela lista uma série de coisas que passaram pelo árbitro ali? Então, mas aí o STJD vai começar a apitar o jogo, como eu já vi em outras vezes. Vai começar a apitar o jogo, como eu já vi em outras vezes. E aí a coisa vai desandar. Eu concordo. É que na lista tem coisas... A lista está usando, por exemplo, a hora que você usa
você usa uma confusão no túnel, isso não está no reto. Porque o juiz, em tese, ele não pega a confusão no túnel, o procurador sim através de imagem. Mas o que a lista se propõe a falar do campo é do lance específico do André, do gesto obsceno, e do Mateuzinho. Lances punidos pela arbitragem e que agora o STJD entra para entender se a punição automática ali do cartão vermelho um jogo baixo. E que é a missão do STJD? O cara é denunciado. Às vezes a gente também... É pela expulsão. A gente não pode desinformar. O STJD, ele não aparece somente quando tem problema. O STJD tem várias turmas de procuradores que, assim como a gente, funciona em trabalho de escala de fim de semana e dia de jogos. São várias turmas observando a rodada. A função dele é tentar ver se passou alguma coisa despercebida, para além, não é reapitar o jogo, mas para além, tem esse cartão vermelho, é um jogo só, é automático, denuncia, como a Conmebol mesmo faz, que eu acho até pior, porque a Conmebol se fecha na sala, solta um comunicado de 3 pessoas assinando, você não sabe quem que jogou, qual foi o argumento, qual foi a defesa, às vezes o clube reclama que não se defende. O STJD tem essa turma de procuradores. No caso de ontem, a confusão do túnel especificamente em si, eu acho que ela tem que entrar, eu tô com o Vitor, senão vai virar um negócio... do Hugo, eu quero entender, senão o Calçade fala. Se for só para se não pegar daqui para frente todas as entrevistas com esse teor, porque agora é uma jurisprudência. Daqui para frente, o primeiro jogador que aparecer insinuando a mesma coisa que o Hugo, o STJD vai ter que ver assim. Posso ir um pouco mais longe? Claro. Tem que ver qual é o prazo que há entre a fala de um atleta ou de um dirigente e a possibilidade de denúncia, porque se o Hugo for punido por isso, tem que voltar para os que já falaram nesse campeonato, ainda dá tempo. São 10 rodadas de caras falando isso. E o time que se sente prejudicado, ele pode ir atrás disso, porque aí você está entrando numa seara. Agora, o reapitar, eu tô contigo, ele não tem que entrar, por exemplo, para falar, não, é um absurdo, o bico, ele que o Gabriel Paulista deu na perna do Sousa e não foi pênalti, temos que punir o juiz e o Gabriel Paulista. Opa, aí não, o jogo já acabou, o que tinha que ser foi. É igual, é a mesma lógica que a gente reclama aqui do VAR. O VAR não tem que reapitar, o VAR tem que oferecer instrumento para auxiliar no que não foi visto. E a arbitragem precisa entrar na pauta. Cara, os caras cometem alguns absurdos, eles também fazem parte, são suscetíveis a entrar na pauta do tribunal por bobagens e coisas assim. Tudo foi muito mal conduzido, né? A arbitragem frágil, mais um jogo difícil de apitar. Esse papo de só os capitães, então é divertido, né? Você vai ali, né, quando as televisões mostram, os caras vão escolher o mando de campo, só o capitão fala comigo, ok. Aí começa o jogo, pronto. Tem 500 capitães em campo. E como é que nós vamos acabar com isso? No dia que vamos fazer um acordo? Vamos. Todo jogador que for falar com o árbitro será punido e advertido. Tá fechado? Tá. Pô, mas tem 15 amarelos no primeiro tempo? A gente combinou. Ok? A partir de hoje, só capitão. Quem chegar para reclamar e não for capitão, leva amarelo, na sequência leva amarelos e depois leva vermelho. Tá combinado? Vale para 10 partidas? Vale? Tá tudo bem? Nós vamos estragar partidas? Vamos. Nós vamos talvez terminar jogos com 20 minutos? Vamos. Mas talvez seja um preço a se pagar para organizar, botar ordem no barraco. Depois de 2 rodadas, acabou. Então. Agora, tem que ter alguém... Imagina a grita nessas 2 rodadas. Alguém precisa ter esta coragem. Não, porque é o seguinte, também não é fácil. Você poderia colocar... Me diga qual é o árbitro que, colocado na mesma situação ontem, teria um jogo mais tranquilo. Porque é fácil também. A arbitragem foi ruim, foi. Mas qual é o árbitro que ninguém chega e reclama? Qual é? Nenhum. Não. Qual é? Não, qual é o jogo? Qual é o jogo? Qual é o árbitro? É uma loucura. Né? E o Corinthians entrou em campo num tom muito acima. Isso também. O Corinthians era um time sem motor. Era um carro sem motor. Estava lá, tal, não tinha motor, não andava. Aí chegou ontem, puseram um motor de jato no Corinthians. Então, você as coisas não combinaram. Ele estava quase todos acima do tom. Entraram numa pegada, perfeito. Se diminuir um pouquinho, chega longe na Libertadores da América jogando isso aqui. Chega longe. Sim. Agora, precisa modular. Então, o Corinthians tem lá a sua culpa, pela maneira como encarou o jogo. Tudo bem, gente, é um clássico, mas ultrapassou todos os limites. Ele ultrapassou.
Cara, foi um absurdo o que aconteceu. Claro que é um time que estava acuado, um time que tinha uma série de derrotas, ganhou a Libertadores da América, baita resultado fora de casa, um jogo ruim, mas o resultado é bom. Aí está tentando se reerguer, tem um derby que pega fogo, é um time que está na ponta da tabela, o Corinthians ali perto da zona do rebaixamento. Tem ingredientes, mas tudo tem limite. Sim. A gente não pode justificar o que aconteceu ontem como algo... isso pertence ao futebol. Então nós vamos ter esse futebol em mais 30 rodadas. Assim, eu não sou a pessoa que acha que você tem que ficar punindo pessoas e tal como vingança. Eu acho que punição é um negócio educativo. A gente já discutiu no Linha 50 mil vezes e eu vou repetir uma opinião porque eu tenho muita convicção disso. Os jogadores têm que ajudar. Os dirigentes têm que ajudar. Tem que ajudar, mas não vão ajudar. Porque no Brasil... compensa não ajudar. Você ganha jogo pressionando a arbitragem. Porque o árbitro, vamos pegar o árbitro honesto, e eu acho que a arbitragem brasileira hoje em dia é honesta. Tá? Não é tão boa, mas é honesta. Mas a realidade do campo de futebol, quem já pisou em campo de futebol, já viu o árbitro honesto se complicando. Tem um lançamento, o árbitro está no canto do campo, ele está bem colocado. O lançamento, a bola é muito mais rápida que o árbitro. Um lance que alguém se movimentar, piscar, ele não viu o lance exatamente como precisa. Não está no melhor ângulo. Ele vai errar. Apitar futebol é uma das coisas mais difíceis que tem. E quando o árbitro está pressionado pelo externo, e não é nem pelo interno, pelo externo, pela pressão de um erro anterior, ou de uma narrativa, de um dirigente grande, forte, e aí o cara fez a bobagem de olhar a rede social, onde ele está sendo esmagado, né? Na decisão de 1/10 de segundo que ele toma, ele inconscientemente não erra a favor do time que o pressionou. Se for um time que tem capacidade de pressionar. Porque não são todos os times da primeira divisão que têm capacidade de pressionar. Porque um pênalti não marcado para o Remo, com todo respeito ao Remo que é grande no Pará, que tem uma torcida fanática, que é um time com tradição. O Mirassol está reclamando disso. Não vai pesar com um pênalti não marcado para um time que tem muito mais força. E essa é a regra, é a realidade do futebol brasileiro. Você pode ter hábito de pressionar. Quem pode mudar isso? Não, então, peraí. Então a pressão externa funciona. Mas como funciona? Bastidores, pressão externa, funciona. Porque a gente está vendo um movimento de pressão externa aí de alguns clubes, a gente vai falar disso aqui. E para não confundirem ou tirarem de contexto, ninguém está falando que a pressão externa induz o árbitro que é desonesto a favorecer time A ou time B. A pressão externa, ela existe para tirar o árbitro do seu eixo, do seu melhor eixo para tomar decisão. Só que aí é um perigo. As pessoas alimentam o caos, que é o que a gente sempre fala aqui. Pedro, só uma coisa para quem está vendo a gente. Qual ser humano, sob extrema pressão, consegue manter exatamente o mesmo equilíbrio e tranquilidade para tomar decisões? E é o que eu falo sempre, eu até brinco, é o choro de garantia. Você não está aqui hoje na tal pressão externa e você só faz porque sabe que existe, porque cada dirigente sabe o ambiente que transita, que frequenta. Você faz a pressão, a gente repete isso aqui, é até meio óbvio já. Você não faz a pressão porque você está ali levantando uma bandeira de melhora da arbitragem ou de melhora do sistema de jogo. Você faz uma pressão porque você precisa trazer aquela gritaria para o seu lado. Você tem que chegar num posto quase de vítima pro próximo jogo. Eu estou aqui gritando porque eu já estou querendo garantir esse choro de garantia. Já tem que chegar no próximo jogo com essa pressão feita. Você já está brigando para ter o benefício, o lance duvidoso. E não estou falando de benefício de má fé, mas no lance duvidoso é o que o Birner fala. Na hora que titubeou ali, 1 milésimo de segundo, sabe? Você só está fazendo isso. Ninguém está preocupado com a melhoria do jogo. Eu acho que isso, inclusive, vai explicar a alta tensão da partida de ontem. Como que esse jogo começa? O jogo está muito falado. Quando o Birner cita sempre aqui o tal campeonato de retórica, o tal jogo da retórica, o jogo está muito falado. É o BAP quando manda recado para a Leila quando manda recado para o BAP, o Palmeiras quando assume uma postura X em rede social, o Flamengo quando assume uma postura Y em rede social. Mas o Corinthians não tinha nada a ver com essa história. Mas o Corinthians tem outro componente, que aí não necessariamente é com o externo, é com o seu interno, é com a organizada que está dentro do CT. Porque quem entrou pilhado foi o Corinthians. E aí o seu jogador tem que mostrar para a organizada que eu estou aqui, que isso aqui é Corinthians. E eu tenho que então você acha que essa pressão deu certo também? Cara, tudo isso constrói um ambiente que você joga a temperatura, você joga para um nível de tensão, o clássico. Porque clássico é assim mesmo. Porque é assim mesmo. Porque convencionou-se falar que é assim mesmo.
Porque eu não estou dizendo que a música é errada, o torcedor canta o que quiser. É tapa na cara, é dedo no olho, é carrinho com o pé em cima, é soco na cara do Flaco Lopes, é cuspir no outro, é segurar ali, como disse Jailson ontem, o documento. Porque o clássico. Porque se competiu uma coisa ali do quem é mais valente, quem grita mais, quem está mais por cima. Então, essa coisa muito falada é muito pouco de bola, é muito pouco de debate de melhoria e é muito do querer se impor. Eu escutei uma frase esses dias, a gente conversando, e até uma pessoa que senta nas mais altas cadeiras assim, do debate esportivo de entidade, de clubes, que ele falou, a impressão que dá, essa pessoa não é de clube, ela é de entidade, é que quando a gente vira de costa, na sala da quinta série, eles estão brigando de guerra de bolinha, sabe? E aí quando a gente vira de novo, ninguém assume o que fez, mas eles estão jurando que eles estão ali para prestar atenção na aula. É uma grande quinta série que a CBF, o cara, a Liga, o STJD vira de foi costa, bem na analogia. eles estão jogando bolinha. E aí quando a gente vira, ninguém assume. Então assim, não, é gente que senta nas mais altas cadeiras. Foi bem. Eu achei muito interessante, porque é exatamente isso. Mas depois quer arrotar uma moralidade, uma melhoria de Por exemplo, vou passar pro Calçade. Eu acho que o nível... o Palmeiras e Flamengo, eles têm uma administração, certo? Para o futebol, quando quer muito que é nível NBA. Isso né? sim. NBA. É preciso ser dito. Agora, nesse dia a dia, já há anos, não foi só agora, por causa de nota do Palmeiras, resposta do Boto, vem de 2016, da história do cheirinho e tal. É quinta série, amigo. Administração padrão MBA. Mas a conversa ali, o dia a dia, bastidor, é quinta série total. Tem mais episódio de quinta série entre Flamengo e Palmeiras. Então é isso, Fel. Nossa, como o STJD é rápido, né? Quando se trata de Corinthians, os caras são muito rápidos. No dia seguinte já são denunciados jogadores, já vão... o estádio pode perder mando. Engraçado, né? Lá, eu lembro que o Romero... lá no estádio lá dos porcos, lá no Chiqueiro, no Allianz Parque, sofreu homofobia lá, foi xingado de né, vocês sabem, e nada aconteceu. Direto acontece caso de homofobia no estádio, quando tem jogo, por exemplo, Fluminense, Flamengo, não acontece nada, o Corinthians foi o único punido com portões fechados, foi até contra o Vasco, acho que foi, se não me engano, foi o último jogo do Roger Guedes pelo Corinthians, contra o Vasco, portões fechados, 2022, 23, sei lá. Engraçado, né? Se fosse ao contrário, jogador do Palmeiras, vocês acham que já essa rapidez ia acontecer pra punir os jogadores do Palmeiras? Claro que não, mano. É muita sujeira que vai atrás desses bagulho, mano. Muita sujeira. Na moral, dá nojo. Dá nojo. Então, eu nem ia colocar esse vídeo aqui, mas eu resolvi colocar porque a gente fica indignado, mano. É capaz de ser punido os 3 jogadores, o Hugo, o André. Pô, o André até dá pra entender, mas o Hugo, cara, nada a ver. O Mateuzinho, lance de jogo ali, tá ligado? E o Flaco Lopes que deu uma cotovelada no Brando Bidon, nada, né? Engraçado, né? Então é isso aí, mano. Comenta o que você achou dessa palhaçada do STJD, querendo aparecer mais uma vez. Instituição lixo, na moral. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, é nóis.